Este programa contém dramatizações e outros materiais que podem gerar incômodo. É aconselhável discernimento por parte do espectador. Ele é um monstro em série, que seduz e mata. Ele então se inclinou bem perto e então falou bem baixinho no meu ouvido. Sabe de uma coisa? Eu vou te matar. Ele atacava mulheres vulneráveis, tanto de noite quanto de dia. Eu acho que ele ficou perturbado pelo fato de ela não ter morrido. Poucas o encararam e viveram para contar a história. Eu não me esqueci do rosto dele, não me esqueci da voz dele. As que conseguiram não são mais as mesmas. Toda a raiva que se possa sentir, eu senti. Eu sentia vergonha, culpa. Eu estava humilhada, machucada. Quando falamos de sobreviventes, tendemos a ver o fim do ataque, mas a sobrevivência contém muito trabalho árduo envolvido. Muitas pessoas vêm até mim e elas me admiram pelo que eu fiz e pela minha força. Essas são as histórias das sobreviventes de Ted Bundy. As sobreviventes de Ted Bundy. Eu sei, dá pra imaginar isso. Seattle, Washington, 1974. É um novo ano e os estudantes voltaram das férias na vizinhança ao redor da Universidade de Washington. Para as mulheres dos anos 70, principalmente por volta de 1974, havia tantas opções disponíveis para elas que não existiam antes. Elas tinham liberdade sexual, tinham liberdade social, tinham liberdade para escolher a carreira que elas quisessem seguir. As mulheres estavam na vanguarda de toda uma nova era. Karen Sparks, 21 anos, morava em uma casa alugada com mais 3 amigos. Eu morava com 3 rapazes, o que era um pouco estranho, mas éramos amigos desde o colégio. Isso era bem divertido, sabe? Eu cresci com 3 irmãos e tudo mais. A única preocupação de Karen: havia relatos de um pervertido na região. Eu me lembro de ter ido à lavanderia e ver um rapaz. Ele era mais velho, uns 25 anos. E ele estava olhando para mim. Eu pensei, meu Deus, isso é estranho. Então, eu olhei para ele e ele desviou o olhar. Mas eu não dei muita importância a isso. Eu me lembro de voltar para casa e estar lendo. Era por volta de 1 da manhã. Eu me lembro que eu estava no quarto no porão e eu olhei pela janela e eu vi um rapaz olhando para mim e eu pensei, meu Deus, talvez seja só fruto da minha imaginação, porque foi tão rápido, foi só um vulto. Aí eu pensei, não, ninguém vai me machucar. Eu moro aqui com 3 rapazes, então quem é que vai querer me machucar? E enquanto ela dormia, um invasor entrou na casa pela porta dos fundos e foi ao quarto dela. Usando uma barra de metal, ele a atacou brutalmente. Ele a agrediu sexualmente com um espéculo, um instrumento médico usado em exames pélvicos. Ele pegou uma coisa de metal e então empurrou pela minha vagina e rasgou minha bexiga. Eu sei, dá pra imaginar, eu sei. O agressor parecia querer matar a Karen, mas alguma coisa o parou. Ele não tinha ideia que havia um homem literalmente dormindo no quarto do outro lado da parede. O Chuck, ele falava dormindo. O agressor ouviu um homem, o ouviu bem de perto e ele correu. Eu acho que foi por isso que ele não me levou pra longe como as outras garotas. Porque o Chuck falou durante o sono. Eu acho que foi isso que me salvou. Na manhã seguinte, os amigos da Karen foram vê-la. No quarto escuro, ela parecia estar dormindo. Alguns dias eu acordava ao meio-dia, em outros às 14h30. Dependia do meu horário de trabalho. Os amigos da Karen presumiram que ela tinha tido uma longa noite de sono e não quiseram incomodá-la. Mas depois das 19 horas, os amigos perceberam que havia algo muito errado. Dessa vez,
Eles acenderam as luzes. O que eles viram foi horripilante. Eles todos iam jogar bridge. E o Bob desceu e viu sangue no meu travesseiro. Então ele ligou para a emergência imediatamente. Depois ligou para minha mãe. Ele disse para minha mãe: "Ah, senhora, a Karen deve ter caído da escada, porque parece que foi bem feio." Eles não acreditaram no que viram. Ela estava com uma pancada na cabeça. Estava coberta de sangue. Ela não conseguia falar com eles. Todos foram ao hospital e descobriram que eu tinha sido agredida sexualmente, espancada e estava com uma fratura no crânio. Todos ficaram em choque. E eu estava inconsciente no hospital e tiveram que lidar com as consequências do que aconteceu. Quando os peritos criminais chegaram lá, descobriram que tinha uma barra de metal usada para bater na cabeça dela. Mas eles também descobriram algo que confundiu suas mentes: um espéculo. E quem quer que tenha usado isso, usou como arma. Pegou um instrumento médico e quase a matou com ele. Esses amigos que a encontraram e estavam tão preocupados com ela, na verdade, foram considerados suspeitos dessa agressão. Os policiais não foram tão legais com eles como deveriam ter sido, porque eles não sabiam. Alguns policiais apareceram e perguntaram: "Quem fez isso com essa garota? Deve ter sido um de vocês. Falem logo." Os 3 amigos enfrentaram um detector de mentiras. Todos passaram. E a preocupação deles era sincera. Ninguém entendia como isso pôde ter acontecido, por que aconteceu ou quem fez isso. A família da Karen e os amigos estavam aflitos enquanto ela permanecia em coma. Os médicos os prepararam para o pior. Se a Karen sobrevivesse, ela teria morte cerebral. Foi no lado esquerdo da minha cabeça. E o médico, ele disse: "Bom, não sabemos o tempo dela. Nós tiramos tanto material do cérebro que não sabemos como ela vai reagir agora." Dez dias depois, a Karen finalmente acordou. Ela não se lembrava do ataque. Com o tempo, ela soube dos detalhes do que aconteceu pela família, pelos médicos e investigadores. Eu olhei e a primeira pessoa que eu vi foi o meu pai. A segunda pessoa foi meu amigo Bob e ele parecia que estava chorando. Eu pensei: isso foi muito ruim, alguma coisa ruim aconteceu comigo. E eu pensei: como foi que eu cheguei ao hospital? Eu perguntei para o meu pai: "Pai, o que aconteceu? O que aconteceu?" Ele disse: "Ah, você teve uma pancada na cabeça." E aí eu pensei: "Ah." E os médicos não disseram nada. Pelo menos para mim não disseram. Eles devem ter dito para minha família. O meu pai tentou se manter o mais otimista possível. "Ah, você vai ficar bem, você teve uma pancada na cabeça, você vai ficar bem." Esse tipo de coisa. Os investigadores acreditavam que alguém devia estar perseguindo a Karen. O agressor conhecia a rotina dela. Ela teria percebido alguém a observando? Ou ela teria ido a algum novo bar ultimamente, onde alguém pudesse tê-la avistado? Esse cara, acima de tudo, era um caçador. E ele escolhia suas presas com muito cuidado. Esse não foi um ataque aleatório. Ele a escolheu. Sabia tudo sobre ela quando entrou no quarto do porão. Quando a polícia chegou, quiseram saber se eu conhecia alguém que pudesse ter feito isso comigo e eu disse não. Eu contei sobre o dia da lavanderia e eu contei que vi um rapaz me observando, que eu achava que tinha um rapaz me observando no meu quarto, mas que de fato eu não sabia de nada. Quem quer que tenha feito isso a ela, era no fundo a personificação do mal. E quem quer que fosse, só estava começando. Oi, eu sou Linda com o boletim da Cascade Ski. O frio pode chegar a -1.6 e acumular neve na estrada.
Um mês depois, na mesma vizinhança, Linda Healy, outra jovem estudante universitária, estava saindo de um bar popular entre os jovens chamado Dante's Tavern. Conhecida pelos boletins locais de Skye, ela tinha 21 anos, era boa aluna do 4º ano do curso de psicologia. Ela também dormia em um quarto no porão, em um apartamento compartilhado. Algumas horas depois de sair do bar, um invasor entrou na casa dela e foi ao quarto, também atacando-a brutalmente. Dessa vez, o invasor vai mais longe e leva a vítima com ele. Ele deixa para trás um quarto imaculado e arrumado e uma camisola pendurada no closet. Por que ele perderia tempo limpando a cena do crime? Eu tenho uma teoria. Ele fez isso porque ele não iria cometer o mesmo erro, como aconteceu com Sparks. Eu acho que ele ficou perturbado pelo fato de ela não ter morrido. Eu ouvia o boletim do Skye. Todos os meus amigos ouviam. E quando ela não apareceu, ou nós a ouvimos no rádio no dia em que ela desapareceu, foi estranho. Kathleen McChesney era uma jovem detetive do departamento do xerife no condado de King. Havia itens encontrados no quarto da Lydia Ann Healy. Roupas de cama ensanguentadas que indicavam que alguma coisa estava errada, que ela tinha sido machucada de alguma forma. Esse cara estava atacando mulheres nos quartos de porão. Ele estava aprendendo com seus erros. Ele estava evoluindo. No ataque da Karen, ele deixou um instrumento crucial lá, que foi o espéculo. Mas dessa vez, ele não deixou nenhum instrumento que indicasse como ele atacou a Linda. Ele nem mesmo deixou a Linda lá. Então, os investigadores não sabiam o que tinha acontecido com ela. A sobrevivente Karen Sparks ainda estava se recuperando no hospital quando ela soube da má notícia. Eu me senti mal pela família da Linda Ann Healy, porque ela desapareceu da face da terra. Karen Sparks pode ter tido sorte para sobreviver, mas sua batalha estava apenas começando. Quando falamos de sobreviventes, tendemos a ver o fim do ataque e então lemos uma linha dizendo "e ela sobreviveu". Mas a sobrevivência contém muito trabalho árduo envolvido. A pessoa tem que aprender a andar de novo, aprender a falar de novo. Eu me recordo de ter olhado para a cadeira ao lado e ter visto o jornal e pensado, meu Deus, eu consegui entender todas essas palavras, mas agora elas pareciam totalmente sem sentido. Eu perdi 50% da minha audição e 40% da visão. E uma pessoa precisa da audição para andar porque precisa de um centro de gravidade. No começo eu não conseguia andar, eu precisava me apoiar em alguém, eu ficava numa cadeira de rodas. Eu levei muito tempo para conseguir estar centrada em mim mesma para poder andar. Meu pai queria andar comigo pelos corredores para ter certeza de que eu conseguiria me equilibrar de novo. Então, a gente olhava para os quadros no corredor e ele dizia, Karen, o que é isso? Seria a foto de um menino ou a de um cavalo? Ou seria um pato? Eu não conseguia. Eu sabia que era um cachorro, mas a palavra não vinha. E eu não conseguia dizer a palavra. E isso era muito frustrante. Meus pais receberam uma lista de casas de repouso. Meu pai disse a eles, não, nós vamos levá-la para casa e ver como ela se sai. Mas eu me lembro. Eu falei para o meu pai e eu disse, Deus, eu não serei mais a pessoa que eu era. E ele disse, não, você será muito melhor.
2 mulheres, estudantes, atraentes, dormindo no quarto no porão a 10 quadras de distância uma da outra. Uma desapareceu, a outra sobreviveu por milagre. Esse cara se sentia muito confiante no que estava fazendo. E parte da confiança pode ter vindo do fato de ele estar observando essas mulheres. Ele conhecia o comportamento delas. Quem poderia fazer isso? O que poderia tornar o agressor tão violento, cego e brutal? Desconhecido para os investigadores, o assassino era um homem de 28 anos, chamado Ted Bundy. O lance com o Bundy é que a gente tem que lembrar que um psicopata tem um exterior, ele tem uma aparência. Ele se formou na faculdade de psicologia e fez aulas na faculdade de direito. Ele era bonito, inteligente e estava num relacionamento longo com sua namorada, Liz Klopfer. À primeira vista, Ted Bundy é uma história de sucesso. Ele é tão refinado, sempre parece ser um bom homem. Roupas caras, coisas caras na casa dele. Mas o Ted Bundy não é o que ele aparenta ser. Ele não é rico, não é sofisticado. Ele rouba tudo que mexe com a sua fantasia, incluindo as mulheres. O Bundy nunca superou o fato de que ele nunca soube quem era o seu pai. A raiva do Bundy em relação às mulheres pode ter vindo de sua infância. No cerne da existência do Bundy está essa profunda sensação de ser um excluído. De insegurança. Ted Bundy foi, na verdade, criado pelos avós. A mãe dele o teve quando ela era muito jovem. E ele foi criado acreditando que a sua mãe era a sua irmã. Quando Bundy descobriu que a sua mãe não apenas tinha tido ele fora do casamento, ela não sabia quem era o pai dele. Ou talvez ela soubesse e não iria dizer. Existe um buraco escuro e profundo no centro de quem ele pensa que é. Eu acho que isso deve ter contribuído para a sua patologia, porque ele não tinha noção de si mesmo ou noção de uma identidade coerente, principalmente desde a tenra idade. Ele tinha uma personalidade dividida. E o fato de não saber quem era o seu pai agravou isso. Detetive McChesney? A polícia investigou e procurou conexões entre o ataque a Karen Sparks e o desaparecimento da Linda Healy. Eles interrogaram amigos, namorados, qualquer um que pudesse saber de alguma coisa. A polícia ficou frustrada. Eles não tinham nenhuma pista. Eu acho que eles não tinham pistas no começo. Mas eu acho que alguma coisa, eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Meu pai descobriu isso depois da Linda Ann Healy. Ele achava que esse não seria um caso isolado. Era tudo parecido. Sexta, 14 de abril de 1974, Ellensburg, Washington. 8 semanas depois, e cerca de 160 quilômetros de distância, uma jovem estudante estava saindo da biblioteca quando percebeu um homem machucado tendo dificuldades com uma pilha de livros. Quer ajuda? Eu agradeço. Ela se ofereceu para ajudar, mas havia alguma coisa muito errada com esse estranho. Como você consegue? Enquanto eles caminhavam até o carro dele e ela carregava os livros, esse gênio do crime ou essa entidade começou a crescer dentro dele. E quando ela virou a cabeça e olhou para ele, os olhos dele ficaram diferentes, estavam estranhos. Ele já estava sob o domínio do assassinato que estava começando a crescer e o que aconteceu com ele. Ele considerou Jenny Curtis naquele momento tão boa quanto ele e ela foi capturada. Claro. Aqui, obrigado. O homem entregou as chaves e pediu para ela abrir a porta, mas ela hesitou. Ele pediu para ela pôr os livros no carro. Ele queria que ela se inclinasse e colocasse os livros dentro. Ela começou a ficar um pouco nervosa e ela hesitou. Ela estava ouvindo aquela voz interior que dizia: espera um pouco, melhor parar aqui. Mas o Ted continuou dizendo: vamos lá, põe os livros lá. Ela se recusava. E de repente o Ted gritou com ela: entra no carro, agora.
Isso a apavorou. Jane Curtis saiu correndo. Ele com certeza tinha escondido o pé de cabra embaixo da roda traseira direita, que seria do lado do passageiro. E esse era o seu modo de agir. E se ela tivesse se inclinado ali para começar a pôr os livros no carro, ele teria a pegado rapidamente e atacado, e ela não teria fugido dele. Esse pequeno incidente, esse momento em que a máscara do Bundy caiu, em que ele estava quase salivando porque tinha uma outra vítima. A máscara caiu só por 1 segundo e foi isso que a fez ver o monstro e se dar conta de fugir dali imediatamente. E ela sobreviveu. A intuição feminina pode salvar sua vida, porque você percebe alguma coisa e pensa: ah, tem alguma coisa errada aqui. As mulheres foram ensinadas que devem ser prestativas, que se alguém se apresentar como o que quer que seja, parado no meio da rua, andando com uma perna engessada, derrubando os livros, não conseguindo pegar a maçaneta da porta, você não sabe ao certo o que tem que fazer nessa situação. Mas você ajuda mesmo assim, porque isso é o que as pessoas boas devem fazer. Jane Curtis é uma das poucas a sobreviver a um encontro com Ted Bundy. 3 dias depois, Susan Raincourt, uma líder de torcida e rainha do baile no ensino médio, desapareceu no mesmo campus. E ela não estava sozinha. No mesmo período, Donna Manson, de 19 anos, desapareceu da Faculdade Estadual Evergreen, em Olympia, Washington. E Cat Parks, de 22 anos, desapareceu da Universidade do Estado de Oregon. Com cada novo ataque, Bundy evoluiu e aprendeu. Na primeira vez, ele deixou para trás armas que ele usou contra a mulher. Na segunda vez, ele deixou a cena do crime, mas levou a vítima. Agora, ele aprendeu que ele pode apenas raptar as mulheres. E são vistas pela última vez com um rapaz por vontade própria. Ninguém sabia que alguma coisa ruim tinha acontecido. Não havia gritos, nem choro, nem balas voando. Não havia provas de que alguma coisa ruim tinha acontecido. O assassino tinha uma nova estratégia. Ele decidiu mudar as coisas porque não queria que identificassem um padrão. Porque um padrão revela um predador. Então ele começou a encontrar as mulheres em bares. Elas já estão um pouco embriagadas e talvez um pouco mais receptivas a sair com um cara. 7 de junho de 1974. Era tarde da noite, do lado de fora de um bar em Seattle. Uma jovem mãe que precisava voltar para casa da sua filha de 5 anos tentava ligar o carro. O motor falha. Ela não sabia o que fazer. Até que um estranho bonito oferece ajuda. Oi? Problema com o carro? Ele disse, problemas com o carro? Ela disse, e ela ficou tão agradecida por ele ter aparecido. Ele pediu para ela abrir o capô. Ele disse, eu acho que é a bateria que arriou. E conheço alguém que tem os cabos de bateria. Eu posso te dar uma carona. Por que você não vem comigo? E a Vicky achou que fosse uma boa ideia. Ela não queria ficar ali no estacionamento de um bar às 2, 3 ou 4 horas da manhã. Então ela entrou no carro com esse rapaz. Ele parecia ser muito legal. No meio do caminho, a conversa começou a diminuir. Por que você tá parando? O estranho fez um pedido desconcertante. Ele olhou para ela e disse, você me faz um favor? Tira a sua blusa. Eu não vou tirar a roupa. Ela disse o quê? Não! Foi quando ela viu que ele tinha uma faca apontada para ela. Para, não faz isso comigo, por Pensando favor. na sua filha, Não, por favor. Vicky atendeu às suas ordens. E ficou completamente nua, sentada no carro. E sem fazer ideia do que iria acontecer. Ela estava apavorada como qualquer uma estaria. Ela pensou nas coisas que ela poderia dizer para ele. Ele continuava dizendo, cala a boca, cala a boca. Ele não queria que ela falasse. Mas teve uma coisa que ela disse, que foi, a minha filha tem 5 anos, ela vai acordar e vai ficar sozinha. A Vicky não tinha ideia de que a namorada do Ted Bundy, Liz, também tinha uma filha pequena. Ele era como um pai para ela.
Sai daqui. O homem, de repente, disse: saia daqui. É aqui que você dá o fora. E joga as roupas nela. Talvez seja porque ela usou o argumento da mãe. As mães são a criptonita do Bundy. Vicky estava apavorada e confusa. Mas ela sobreviveu. Poucas horas depois, Vicky ligou para a polícia. Quando ela recuperou o carro, ela pediu ajuda com a bateria. Não era a bateria estava bem. Estava faltando a tampa do distribuidor. Parece que essa era uma das coisas que o Bundy começou a fazer. Ele esvaziava pneus e tirava a tampa do distribuidor. A maioria não vê relação entre os eventos e ninguém parece desconfiar do jovem Ted Bundy. Exceto talvez sua namorada de longa data, Liz Klopfer. Ela é uma mulher divorciada, mãe solo, quase não conhecia ninguém. E ela tinha uma boa amiga que estava em Seattle. E ela conheceu esse homem que era tudo. Que era tão bom em entender as pessoas e era capaz de perceber o que ela queria e dava isso a ela. Ele dava tudo o que ela queria. Um impostor clássico. Ele dava a ela todo o apoio emocional que ela queria. E era ótimo com a filha dela. Embora morassem em apartamentos separados, Liz percebeu que ele dirigia longas distâncias tarde da noite. Ela encontrou as muletas e o gesso que ele guardava no armário. O Bundy tem desculpas para tudo. Eu não acho isso incomum para mulheres como a Liz. Outras mulheres que pensam que seus companheiros ou namorados ou maridos estejam envolvidos em atividades criminosas ou nefastas ou más condutas. E no mundo dos sonhos, no mundo perfeito, ninguém nunca se associaria com alguém assim. Então, não é anormal uma mulher dizer: eu espero que não seja ele. E chegou junho, semana de provas. Muitos estudantes estavam distraídos demais para sentir o perigo ao redor. Georgian Hawkins, uma bela e excelente aluna na Universidade de Washington, desapareceu a apenas 12 metros da Porta da República. De novo, testemunhas relataram terem visto um homem estranho na região, no mesmo horário, com um gesso na perna e usando muletas. O Ted Bundy era muito manipulador. Era capaz de reconhecer logo o que agradava as pessoas, o que atraía as pessoas, o que faria as pessoas baixarem a guarda. E quando vemos alguém machucado de alguma forma, isso faz com que nós baixemos a guarda. Então, se eu visse alguém com o braço numa tipóia ou com gesso, eu pensaria que é inofensivo, que não vai me machucar. Georgian Hawkins foi vista pela última vez na segunda noite, pouco depois da meia-noite. Ela tinha feito uma visita à Casa Beta e estava voltando para casa a meio quarteirão dali, passando por este beco. Georgian tinha muitos bons amigos, rapazes e moças. Ela foi visitar o namorado dela e ela estava voltando para casa. Ela tinha uma prova na manhã seguinte e não apareceu para a prova. Eu conversei com o professor e ele disse que estava surpreso porque ela não apareceu. Era muito incomum para uma mulher como ela, com essas circunstâncias de vida, simplesmente fugir. Isso gerou suspeitas desde o princípio. Era como se, debaixo do nosso nariz, alguém estivesse sendo raptado. O público ficou apavorado. É extremamente horrível pensar que poderia ter sido eu. Eu estava lá, eu estava nesse campus nessa época. Havia um padrão indiscutível. A imprensa juntou todas as peças. Por toda a região, mulheres jovens e atraentes estavam desaparecendo. Havia semelhanças claras entre as vítimas. Primeiro, em relação à idade e em relação ao gênero. Ele procurava mulheres de cabelo castanho, repartido no meio. Ele gostava de um tipo específico de mulheres. Ele gostava de mulheres caucasianas.
Elas não eram pessoas solitárias e introvertidas. Eram pessoas que participavam da comunidade. Elas estudavam, trabalhavam, frequentavam bares, tinham amigos. Esse é o tipo de coisa que você observa quando está tentando solucionar um caso como esse. A polícia de diferentes jurisdições se encontrou para compartilhar as informações e procurar outros padrões e suspeitos. Mas com poucas provas e sem sinais de luta, eles tinham pouco para prosseguir. Eles nunca tinham trabalhado em um caso sem corpos, apenas com desaparecimentos. Alguns até diziam, talvez essas mulheres tenham fugido. Eram os anos 70, viajar de carona era legal. Por que não? Talvez seja isso que tenha acontecido. Mas o pai de uma sobrevivente sabia que havia um assassino à solta. Enquanto Karen Sparks lutava para se recuperar, o pai dela procurava pistas. O meu pai recortava todas as matérias que saíam. O meu pai descobriu que esse não era um caso isolado, não era um caso isolado. Haviam outros. Tinha alguém lá fora, matando mulheres. Mulheres jovens, mulheres em idade universitária. E ele me levou para conversar com os policiais. E a gente entrou lá e foi muito deprimente porque havia uma lista e fotos. E tinha uma foto minha e foto de todas as garotas que tinham sido, sabe? Tudo isso mudou um mês depois, no auge do verão, em plena luz do dia. Lago Sammamish era o lugar que todos frequentavam em Washington quando tinha sol. Havia milhares de pessoas fazendo piquenique e frequentando eventos especiais que aconteciam no parque. Todo mundo se sentia seguro. Como alguma coisa ruim pode acontecer a você num belo dia de sol entre milhares e milhares de pessoas? Poucos perceberam que no meio deles estava um assassino em série, se preparando para atacar de novo. Janice Graham, de 22 anos, estava relaxando na praia quando um homem com uma tipóia começou a puxar assunto com ela. Ele estava de branco, o braço imobilizado, parecia muito educado, quase aristocrático. Só conversando com ela. Ela foi receptiva. Não ia fugir dele, ela estava falando com ele. Enquanto conversavam, ele disse, oi, eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer isso com o braço assim. Eu preciso tirar o meu veleiro do carro. Se importa em me ajudar? A Janice concorda em ajudá-lo. Mas quando eles chegaram no Fusca, não havia barco. A Janice disse, tá bem, qual é a sua? E esse cara diz, eu esqueci de dizer que o veleiro está na casa dos meus pais. Podemos passar lá agora. O meu carro está bem aqui. Mas alguma coisa na Janice dizia não. Não. Ela foi embora. Mas esse mesmo homem provou ser muito persistente e muito perigoso. A Janice escapou por pouco. Ela não tinha ideia. Às vezes, nossos instintos nos dizem, a situação parece ótima, esse cara parece ótimo, mas algo está errado. Eu não sei o que é, mas está errado. E a Janice ouviu essa voz. Por isso ela ficou viva. Nas horas seguintes, usando o mesmo plano, ele foi bem-sucedido em raptar mais 2 jovens. Janice Ott, de 23 anos, e Denise Nasland, de 18 anos. Nenhuma delas sobreviveria. Nenhuma delas seria vista de novo. Ele levou Denise ao mesmo local onde Janice tinha estado pouco tempo antes. Ele matou uma na frente da outra. E porque ele estava a fim de torturá-las psicologicamente,
Ele sabia que seria terror absoluto para uma delas assistir isso acontecer. E depois ele matou a outra. Relatos dos novos raptos chegaram à imprensa. O público, já ansioso, queria providências. Detetives de homicídio do condado de King, Robert Keppel e Kathleen McChesney, foram incansáveis na busca por provas materiais. Mas não encontraram nada. Havia suspeitas imediatas e especulações de que essas duas mulheres que desapareceram talvez fossem vítimas de um crime. O mesmo que Linda Healy e Georgian Hawkins, que provavelmente foram vítimas de crime. Isso foi muito bem, porque a mídia conseguiu que as pessoas fossem à delegacia e trouxessem fotos que elas tiraram no parque naquele dia e para contar coisas que elas ouviram. A sobrevivente Janice Graham foi imediatamente à polícia contar sua história. Ela teve uma conversa próxima e pessoal com Ted, então ela conseguiu descrevê-lo muito bem. Um perito fez o retrato falado com as descrições dela. Pistas e dicas começaram a chegar do público. Havia muitas testemunhas que disseram ter visto um homem engessado, e uma frequentadora da praia até ouviu uma conversa. Havia testemunhas que viram um homem com as vítimas. Ted, isso. Prazer É meu. Alguém ouviu ele dizer: "Meu nome é Ted." Se a gente ligar os pontos de um ataque ao próximo, dá para ver um padrão. Na época em que as duas mulheres desapareceram no Lago Samemes, os investigadores perceberam que poderiam ter um predador em suas mãos. Não vários, mas um. Então procuraram Karen Sparks. Eles queriam saber se eu conhecia alguém chamado Ted. E se eu conhecia alguém que tinha um Fusca bege. E eu falei para eles que não. 6 meses se passaram desde que a Karen foi atacada. E ela estava morando em casa, com os pais e os irmãos. As notícias dos raptos recentes apavoraram a família. Não é apenas a vítima, é todo mundo. Os amigos, a família, porque foram afetados também. Sabe, algo desse tipo acaba afetando todo mundo. Minha mãe ficou apavorada. Ela dizia, ele pode vir atrás da Karen, e eu dizia, é claro que não. Ele nem vai se lembrar de mim. Ele não vai dizer, eu me lembro de ter machucado a Karen 6 meses atrás. Eu continuei dizendo, eu só fui o objeto de algum rapaz, das fantasias sexuais dele. Então, algumas semanas depois, em setembro, nos arredores de Seattle, 2 caçadores perto da cidade de Issaquah fizeram uma descoberta horripilante. 2 homens caçando aves descobriram um crânio. Os investigadores foram até lá. Eles descobriram fios de cabelo preto próximo ao crânio. Após investigação e análises mais profundas, foi determinado que havia pelo menos 3 pessoas lá. 2 imediatamente identificadas como Janice Ott e Denise Naslund. Finalmente, os investigadores souberam que essas mulheres não estavam desaparecendo. Não estavam em viagens pelo país se descobrindo. Elas tinham sido mortas. E seus corpos foram jogados feito lixo nas montanhas. A partir dali, todo mundo era suspeito até eles serem eliminados como suspeitos. Os desaparecimentos misteriosos eram claramente assassinatos a sangue frio. Poucas que tiveram contato com esse assassino sobreviveram. Os investigadores estavam desesperados para encontrar o homem chamado Ted. Eles foram sobrecarregados por milhares de pistas, mas poucas verdadeiras. Ninguém percebeu que o assassino estava agora a centenas de quilômetros de distância próximo a Salt Lake City.
Ele conseguiu ficar 1 ou 2 passos à frente da aplicação da lei. Ele tinha ciência de quais seriam os procedimentos. Das poucas aulas que frequentou numa faculdade de Direito, ele trabalhou para a Comissão de Direito Criminal em Washington. Ele sabia que essas jurisdições policiais nunca conversavam entre si, não compartilhavam informações. Não era como hoje que se tem a internet e um banco de dados, onde as pessoas podem fornecer informações e obter informações de volta para saber se há algum padrão. Mas para Ted Bundy, fugir da aplicação da lei e se deslocar centenas de quilômetros de Seattle não pararia o caos. O Bundy foi aceito na faculdade de Direito em Utah. E ele foi. Todo mundo achava ostensivamente que ele estava lá por causa da faculdade. Na verdade, ele estava procurando novas áreas de caça, onde ninguém sabia quem ele era ou do que ele era capaz. Ele não conseguia frequentar muitas aulas porque ele era como uma criança numa loja de doces. Ele estava livre de uma perseguição. E havia todas aquelas mulheres bonitas lá. Quando ele começou a matar em Utah, intensificou as coisas com certeza. E após algumas semanas de silêncio, ele atacou de novo. No começo de outubro, Nancy Wilcox, de 16 anos, sai de casa após uma briga com os pais. A líder de torcida nunca mais foi vista. Os detetives pensaram, talvez ela tenha fugido de casa, saído numa aventura, talvez tenha viajado de carona. As pessoas não tinham medo de pegar carona, não tinham medo de sair com pessoas que não conheciam. A gente via moças e rapazes o tempo todo na estrada aceitando caronas. – 11 de outubro de 1974. Uma jovem de 21 anos, estudante de farmácia na Universidade de Utah, Rhonda Stapley, estava esperando o ônibus quando um estranho bonito parou o carro. Quando passou por mim, ele parou. Engatou a ré e voltou. Ele baixou o vidro do passageiro e... Oi, precisa de carona? Ele disse, pra onde você tá indo? Eu tô só indo pra faculdade. Ah, ótimo, eu também. Pode entrar, eu te dou uma carona. Ah, tá bom. Rhonda não sabia que essa poderia ser a última carona da sua vida.